Começamos? Professor Zé Ricardo, Zé, antes de falar do jogo, é óbvio que eu não posso deixar de perguntar a você, você faz parte dessa engrenagem do futebol que teve a notícia de ontem da aprovação do primeiro empréstimo aí da parceira, da futura parceira do Vasco, numa futura SAF. E que esse dinheiro é um dinheiro para dar um equilíbrio no ano, né? Para fazer o clube andar, principalmente o futebol, pagar tudo que... O que isso é importante para quem está aqui dentro? Saber que o ano vai ser tranquilo, que os salários vão estar em dia, de que não tem mais problema com grana, que a coisa vai andar. E eu queria que você falasse do papo que você teve aqui na terça de manhã com o Osório, com o pessoal do Comitê Executivo do Futebol. Parece que eles vieram aqui dar um panorama do que vai ser o trabalho de vocês nesse ano, né? Boa tarde. Eu acho que a palavra que cerca toda essa primeira etapa, né, da aproximação da 777 Partners com o Vasco é tranquilidade. Porque o presidente Salgado, quando me fez o convite, ele me disse que a gente tinha um déficit ainda no ano, mais ou menos nesse valor desse empréstimo, e que esse empréstimo teria que ser até a metade do ano coberto ou com venda de jogadores ou com a chegada de novos patrocinadores. Então, logo no início do ano, a gente ter a certeza que nós temos o orçamento já do ano é importante para dar tranquilidade a todos nós da comissão técnica, aos jogadores também. A gente sabe que o Vasco ainda tem débitos a quitar relativos do ano passado, com jogadores que estão aqui, aqueles que saíram. E também a certeza que hoje os nossos atletas vão ter de ter os seus vencimentos devidamente quitados, né? A gente sabe que o futebol é o carro-chefe, né, em qualquer clube que disputa o Campeonato Brasileiro, enfim, qualquer clube brasileiro. E a gente tendo o futebol com tranquilidade, a tendência é que as coisas possam acontecer nesse sentido também. A conversa que tivemos foi nesse sentido, a princípio para que fosse esclarecido que nós o Vasco iria cumprir com esses pagamentos de fornecedores, credores e principalmente dar uma tranquilidade dos atletas que estão aqui. Nós temos um plano, né, um planejamento para o ano, com pequenos objetivos a serem alcançados até chegarmos ao nosso grande objetivo. Nosso primeiro pequeno objetivo foi alcançado, não ainda matematicamente, mas estamos muito próximos, que é a classificação entre os 4 do Campeonato Carioca. E a gente vai tentar seguir esse planejamento com a certeza e com a segurança que a gente vai também ter os nossos vencimentos e os salários pagos dos atletas em dia para que eles possam realmente se preocupar só com o campo. Logicamente que a questão que eu sei que no fundo a sua pergunta também, a pergunta de todo torcedor vascaíno é a questão de fortalecimento do elenco. E é lógico que, mais uma vez, a gente entende que precisa estar atento ao nosso mercado, atento ao mercado internacional, que tem uma janela importante aí para o meio do ano. O início do Campeonato Brasileiro já era a nossa ideia ter 2, 3 atletas para fortalecer todos os setores da equipe e naturalmente esse plano vai ser seguido com os critérios que a gente adotou aqui para ter um atleta principalmente comprometido com a camisa Cruz Maltina. Os amigos me permitem, só vou fazer mais uma a respeito desse assunto, porque eu quero falar do elenco, porque para o jogador, de repente, porque o torcedor pensa, entra 70 milhões, a gente vai contratar, vai reforçar com jogadores de altíssimo nível. Mas esse elenco chegou no osso, né? No momento em que só tinha osso, a carne não tinha sido vendida ainda ou comprada. Como é que é esse discurso seu com esses atletas, de prestigiá-los, de dizer, olha, pode até chegar gente, mas vocês são os caras, é uma preocupação sua em relação a isso? Sem dúvida nenhuma, para quem me conhece, sabe que o ambiente é o nosso principal pilar no trabalho e certamente isso foi comemorado por nós, porque a gente vai ter a certeza que aquilo que foi combinado com os atletas que aqui estão vai ser cumprido, né? E propriamente aqueles que porventura vierem a fazer parte do nosso elenco vão estar alinhados também com o perfil que a gente traçou e certamente vai ser um entendimento de todos que virá esse provável reforço para realmente melhorar o nosso elenco, fortalecer o nosso elenco, que vai ser bom para todo mundo, não só para quem está aqui, mas também principalmente para a torcida vascaína que quer ver a sua equipe forte novamente. Zé, boa tarde. É claro que quando você fala assim, não, para a Série B a gente já planejava ter 2 ou 3 reforços. Era um planejamento com um orçamento. Agora, com esse aporte inicial, que uma parte dele vai destinar a reforçar,
imagino que você já esteja pensando em um outro nível de jogador. Já dá com esse valor, já dá para pensar em A, B ou C. Já parou para mapear o mercado, para olhar um cenário que a Série B é logo ali em abril, né? Fevereiro já acabou praticamente. Perfeito, eu acho que é nessa linha mesmo. Nós temos o perfil do atleta que tem que vir, teria que vir para ajudar a gente, fortalecer o nosso clube. Logicamente que depois de todas as contas feitas, e aí eu confesso que a gente não entrou em detalhes menores, depois de todas as contas feitas, se a gente perceber que vai realmente ter um orçamento para trazer um jogador de um nível, de uma qualidade maior, eu acho que o Vasco merece isso. E a gente vai estar muito atento. Temos uma janela importante aí no meio do ano. Certamente a gente vai olhar com muito carinho para que esse atleta realmente chegue e faça valer o investimento, que possa chegar com pelo menos o escopo de ser um titular. Para vocês que estão aqui, Zé, assim, o Campeonato Carioca serve ainda mais agora para mostrar, se passar a SAF, se for aprovada, terá um chefe novo, que todos têm que ficar para a sequência da temporada, porque normalmente é assim num trabalho corporativo. Chega um chefe novo, todo mundo está mostrando serviço. Isso se aplica também ao futebol, a você e a todos os jogadores? Bom, vou te ser bem sincero, a ideia desses atletas está muito clara para mim, do como eles estão encarando o dia a dia. Eles querem mostrar serviço para a torcida vascaína, porque esse foi o maior vínculo que eu fiz com eles, né? E logicamente que a chegada de uma nova ideia para o clube pode servir também para mais combustível. Que bom que seja para injetar ânimo, injetar recursos, injetar a questão da confiança de todos nós aqui, porque acho que um clube do tamanho do Vasco realmente precisa viver momentos de glórias, momentos de conquistas, momentos enfim, de alegria. Eu acho que só com uma conjunção de fatores que a gente consegue isso. Então, feliz, acho que todos nós aqui estamos felizes por ver e enxergar uma possibilidade do Vasco realmente ser uma equipe que entre nas competições para brigar realmente por títulos. Zé, boa tarde. Falamos muito sobre SAF, acho que vale a gente falar já sobre o jogo de amanhã, o clássico, né? Sem dúvida. Como que você está pensando o time para esse clássico? O Vasco teve já um clássico no ano, não venceu, perdeu para o Botafogo e agora tem a chance de vencer o primeiro clássico da temporada, já encaminhando também a vaga para a semifinal. Como que o time vem para esse jogo? Você pretende usar força total? Vai poupar alguém? Como que está essa definição? Bom, para mim é muito claro o que a gente precisa para o ano de 2022. Nós temos um objetivo maior e pequenos objetivos a serem conquistados. Eu acho que a ideia agora, com a classificação praticamente garantida para as semifinais, é a gente medir forças, esses jogos que tem pela frente com muita dificuldade, para a gente balizar o nosso trabalho, balizar aquilo que a gente vai enfrentar pela frente. Eu acho que o Fluminense, depois a Ferroviária pela Copa do Brasil, depois Flamengo, depois temos o Resende, mais dois jogos pela semifinal e quem sabe 2 jogos pela final do Campeonato Carioca, vão dar realmente a medida do que a gente tem, em que estágio que estamos, o que a gente precisa avançar e onde a gente precisa atacar. Então, para mim é muito claro, eu acredito que Flamengo, Fluminense e Botafogo estão em momentos diferentes do Vasco da Gama. É lógico que são clássicos regionalmente, a gente sabe que são jogos difíceis, complicados, cada um com o seu enredo, cada um com a sua história, mas não sei como as pessoas entendem isso, mas eu não vejo que a gente tenha que focar exatamente no Fluminense, no Vasco, no Botafogo, no Flamengo. Enfim, nós temos que focar nos nossos objetivos, que é, primeiro, como eu falei, a gente classificar, tentar agora brigar por uma classificação melhor que possa no Campeonato Carioca, um título da Taça Guanabara que ainda é possível, e classificando na Copa do Brasil, já que pegamos um adversário bem difícil já na semana que vem, e aí sim, a gente está forte para a Série B, para mim, o grande objetivo do ano. Pois é, tudo bem, boa tarde. Sobre o clássico, né, contra o Fluminense, é o segundo do ano, o primeiro não foi bom, né? Que tipo de lições deu para absorver, de entender, né? Claro que é um adversário diferente, mas tem essa similaridade que é o clássico, né? De lições do primeiro para esse segundo, né? Porque o resultado também é muito importante, né? Por perder o segundo clássico no ano, tem aquela pressão, embora seja um início de trabalho. Não tem dúvida, a gente vai entrar em campo com aquilo que a gente tem de melhor no momento, né? Que a gente acredita que seja o melhor para o momento,
Como a gente fala, cada jogo para o Vasco esse ano é um caráter decisivo. O próprio jogo contra o Botafogo que fizemos, a minha visão, nós não merecíamos ter perdido, mas é assim mesmo, o jogo às vezes se desenrola de uma forma e o resultado não vem, mas acredito que a gente teve uma performance lá que nos credenciava pelo menos para sair de um empate em São Luís, mas agora é pensar no Fluminense com muita clareza que vai ser um jogo extremamente complicado, difícil. O Fluminense montou um grande elenco, já tinha um elenco forte no passado, classificou para uma pré-Libertadores, se fortaleceu muito bem em posições pontuais, mas de forma de forma que aumentou a sua qualidade, tanto que o Fluminense vem usando duas equipes e as duas equipes mostrando rendimento. São 8 jogos seguidos vencendo, né? Tem um treinador super experiente. Trabalhar com o máximo que a gente tem de atenção. Acho que o clássico também é decidido por pequenos detalhes. Vamos trabalhar os detalhes, vamos trabalhar a estratégia do jogo. Acho que se a gente conseguir uma boa estratégia amanhã, aquilo que a gente já vem trabalhando essa semana, a gente tem tudo para fazer um bom jogo e também conquistar um bom resultado. Sobre o jogo lá da quarta-feira que vem, né, Ferroviária, claro que a gente não vai ter a oportunidade de ter uma coletiva aqui no CT, então eu queria que você projetasse esse jogo, né, o adversário, o Vasco caminhando, né, iniciando na Copa do Brasil, e com esse, que é o jogo fora, né, então, como aconteceu no ano passado também, o Vasco tem a vantagem, né, do empate, mas queria que projetasse esse jogo dele. A gente viu aí já na primeira rodada, primeira perna da primeira rodada aí da Copa do Brasil, resultados que surpreendem, né? A Copa do Brasil tem essa característica, desde que foi feita dessa forma, essa mudança dessas duas primeiras rodadas de jogo único. Nós já vimos equipes muito tradicionais tropeçarem. O Vasco está se preparando o máximo que pode. Nós pegamos informações, vemos já assistindo os jogos da Ferroviária, concomitantemente com o Campeonato Carioca, para a gente chegar quarta-feira lá na Fonte Luminosa o mais preparado possível, né? O Elano é um treinador que já está há bastante tempo na Ferroviária, fez ano passado o final da temporada muito bem, acabou sendo eliminado do Campeonato Brasileiro da Série D nos pênaltis, né? E manteve base da equipe, apesar de ter saído alguns atletas importantes, manteve a base da equipe. E é uma equipe que tem um bom aporte financeiro nas suas condições, né? Tem uma prefeitura por trás também que apoia bastante, belo de um estádio onde faz o jogo andar muito bem. Essa não é uma preocupação que nós vamos ter. A gente poder estar o máximo preparado, recuperado do jogo de amanhã. Por isso a gente vai nos apresentar já no domingo de manhã para iniciar essa recuperação do pessoal que vai jogar amanhã e também preparar, porventura, alguns dos atletas que possam entrar. E encarar como um jogo extremamente difícil, onde o Vasco, apesar de estar jogando fora, tem que fazer valer a sua força, a sua camisa, até porque é um campeonato onde todos os clubes veem a oportunidade também de ter um aporte financeiro grande, né? O Vasco pensa rodada por rodada na Copa do Brasil, mas pensamos em avançar o quanto pudermos na competição também. Felipe Rocha do Lance, Zé, te mandou 2 perguntas rápidas aqui. O que mais tem te agradado nesse início de trabalho e como é preparar o time contra um adversário que pode vir com uma equipe alternativa em virtude do compromisso na Libertadores? Bom, para ser bem sucinto aí na primeira resposta, o comprometimento dos atletas, sem dúvida, é o que mais me agrada, me chama a atenção. Realmente uma doação muito grande de todo o grupo. Sobre o Fluminense, eu acho que essa vai ser cada vez mais uma característica da equipe. Eu tenho falado isso, as características de uma equipe lá do futuro, né? Uma equipe que possa jogar de forma alternativa, que possa ter jogadores atuando em várias posições, enfim, uma estrutura tática também diferente. Acho que o Fluminense apresentou isso durante esses 9 jogos da temporada, com o rendimento que vem crescente, né? Veio de uma partida difícil, onde conseguiu vencer o time colombiano lá. Então, certamente vem com uma animação, uma confiança lá em cima e a gente tem que estar preparado. Acho que esse tipo de jogo também que dá para a gente um balizamento do que a gente espera do ano, do que a gente tem na nossa equipe. Eu tenho certeza que os atletas de alto nível gostam de praticar esse jogo, esse futebol, né? Então, vamos nos preparar para o Fluminense jogar com a equipe titular, com 3 zagueiros, preparar também com a equipe alternativa, com 2 zagueiros.
enfim, é uma expectativa boa também, porque isso nos faz estar em estado de alerta o tempo todo. Zé, só sobre o jogo, primeiro eu queria saber, Juan Quinteiro, Luiz Henrique, se tem chance de ir para o jogo, ficar no grupo, se o Vitinho também tem, que já está evoluindo, se ainda é muito cedo, e eu queria que você falasse sobre aquela questão do equilíbrio que você comentou com a gente naquele papo que tivemos. O lado esquerdo do Vasco está indo muito bem, a saída ali com Conceição, com Nenê, com Peck, que você estava preocupado de ter um equilíbrio também pelo lado direito. Isso pode dar a você uma alternativa, talvez, de mudança, uma saída de trás mais redonda com o Zé Gabriel, talvez, adiantando o Juninho, é uma alternativa que está passando na sua cabeça, talvez até para esse jogo de amanhã? Então, sobre o Juan Quinteiro e do Luiz Henrique, eles já estão aptos para o jogo, né? O Vitor a gente preferiu esperar um pouquinho mais, né? A contusão que ele teve lá atrás na fase de pré-temporada é uma contusão que a gente precisa ter um pouquinho de cuidado, e como a gente espera bastante dele durante a temporada, tanto dele como do Yuri, só para ficar no pessoal que está fora hoje. Nós não estamos tendo pressa, até porque temos meninos ainda para experimentar, jogadores estão chegando, então ter um pouquinho de prudência para a gente estar no foco principal, todo mundo em condição no Campeonato Brasileiro da Série B. Sobre a questão da saída pelo lado direito, como você comentou comigo já no programa passado, sem dúvida, é uma batida a gente ter equilíbrio para os dois lados. A gente tem algumas estatísticas que mostram também por onde atacamos, né? E todas as equipes, isso sai nas estatísticas de cada campeonato. A gente até tem um equilíbrio de saída pelo lado direito, pelo lado esquerdo e pelo centro do campo também, mas sem dúvida nenhuma precisamos estar atento à qualidade da saída de bola. O Juninho é um jogador que gosta de jogar pelaquela faixa lá. Temos algumas opções, com a volta do próprio Yuri, com a volta a entrada do Zé Gabriel, que também já está começando a se condicionar mais. Tanto ele, o Luiz e o Quinteiro chegaram sem, de repente, apresentar condições de jogar um jogo inteiro. A gente está tentando paulatinamente colocá-los, e isso vai dar para a gente algumas variações importantes. Começamos a treinar durante essa semana, mas isso é repetição, aplicação durante o jogo, repetição e correção. Acho que na hora que a gente tiver com todo mundo em condições, a gente já vai ter opções de apresentar uma melhor saída de bola naquela primeira fase de construção. Zé, ano passado o setor defensivo, zaga e goleiro foram muito criticados, né? Até pelos números, uma das piores defesas da Série B. E em 8 jogos nesse Campeonato Carioca, o torcedor enxerga um sistema defensivo bem diferente. E a zaga talvez tenha sido o setor que mais deu um reforço para essa temporada. Com a chegada do Quinteiro, você olha para outro setor ou ainda acha que precisa trazer mais algum zagueiro, por exemplo? Queria que você fizesse uma avaliação do teu sistema defensivo, que não conta com o Yuri, né? Porque o Yuri está machucado, faria parte desse sistema também. Sem dúvida, o Yuri é um jogador que, por 2 anos seguidos, né, teve números muito bons lá pelo CSA, e esse foi o motivo principal para que fez com que a gente trouxesse ele para o Vasco, né? A vinda do Juan é importante, a princípio cobre uma carência, uma deficiência que a gente tinha pedido à direção, né? E a direção também foi bem hábil para trazê-lo, e logo após isso dá também espaço e moral para a dupla de zaga da Copa São Paulo, tanto o Zé Vitor como o Pimentel, que são 2 jogadores com muito potencial. Nesse primeiro momento a gente não pensa em trazer mais ninguém para a posição, porque temos 4 atletas da categoria profissional e 2 com idade ainda de mais um ano de juniores, pelo menos, né? O Pimentel ainda tem 2 anos. Então, nesse momento, a gente espera que eles cumpram ali e a gente tenha sanado os problemas. Eu acho que, como é clichê no futebol falando, né, o futebol é equilíbrio, né? A gente sabe que as atuações individuais, elas fazem diferença, mas uma equipe que tem equilíbrio nos seus sistemas, nos seus setores, acaba por muitas das vezes tendo também defesas fortes, né? Costumo dizer que ataque bom ganha jogo e defesa forte ganha campeonato. Isso é um outro clichê do futebol, que eu costumo nem usar muito também, os clichês, mas eu acredito que isso realmente faça a diferença. Uma competição, por exemplo, como a Série B, com 38 rodadas, o equilíbrio, né, durante o ano, a temporada, é que vai realmente colocá-lo como um postulante às 4 vagas finais lá na frente. Eu usei como exemplo aqui na nossa última conversa, se eu não estiver enganado, em 2020 a Chapecoense subiu à primeira divisão
15 ou 16 jogos de 1-0, né? E até tínhamos o América Mineiro muito bem, fazendo um futebol até muito mais agradável de se ver, mas o campeão foi a Chapecoense, né? Então, assim, são exemplos que trazem para a gente uma evidência que a gente precisa trabalhar muito, estamos tentando cuidar disso também. O Vasco ainda precisa melhorar muito no seu sistema defensivo como um todo, né? Estou falando como equipe, mas assim, eu acho que pelo menos a vontade de caminhar nesse sentido aí já é grande. Nos últimos 4 jogos sofremos apenas o gol da derrota contra o Botafogo, que inclusive foi no VAR ali por um pedacinho e numa transição defensiva, né? Então assim, é um conjunto de fatores ali que acabou culminando no gol do Botafogo. E aí essa busca, nós trabalhamos essa semana mesmo, que tivemos um pouquinho mais de tempo, trabalhamos bastante. E agora é tentar colocar em prática jogos como esse, como o de amanhã. Jogos de alto nível que vai colocar à vista, né, aquilo que a gente precisa evoluir, trabalhar mais e onde a gente está acertando, a gente precisa corrigir. Brilhante, é isso. Entendeu? Show de bola.